quando nós celebramos a vida com Cristo. Participe conosco, alegre-se conosco, celebre conosco a vida com Jesus, esta vida abençoada que nos transforma e que nos satisfaz. Nós vamos adorar ao Senhor. Vocês estarão, enquanto nós realizamos o batismo, entre cada um você vai se alegrar com o testemunho e com os depoimentos, uma partezinha pequena, mas importante, do que Jesus, do que esta igreja, do que o amor em Deus e do que a palavra de Deus é na vida desses queridos irmãos. Vamos celebrar a vida, celebrar a nova vida com Jesus. O pecado não consegue. O que você sente quando você está na presença de Deus? Eu procuro pensar em Deus, eu sinto uma paz tremenda. Eu não sei explicar como é. É uma coisa esplêndida. O que Jesus significa para você? Ele é tudo na minha vida. Quando eu faço alguma coisa assim, eu procuro sempre pensar nele. Você sabe o que significa? Sim, quando você mergulha nas águas, você deixa a vida, a sua vida do pecado é lá, e quando você volta com uma vida renovada. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ana Vitória, você crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, como ministro de Deus, como seu pai, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim, desses um ano que eu conheci Jesus mesmo, verdadeiramente, que ele está no meu coração, assim, eu vejo que eu perdi esse tempo todo da minha vida sem caminhar com ele. Que não adianta, assim, eles vivem mesmo no mundo, é difícil sair, mas eu acho que é tudo assim, uma mentira mesmo, que eu vivi assim nesse mundo aí. E o que eu tenho a dizer é que Jesus é o caminho, sem ele você não vai ser feliz completamente. Você está feliz, cara? Tô. Tá feliz? Agora eu tô feliz. Tô muito feliz agora. Quero servir meu Senhor o resto da minha vida. Entendeu? Tô muito feliz, hein? É isso aí? É isso aí. Partiu? Acabou, cara. Querido Eduardo, você confirma a sua decisão de ter a Jesus como seu Senhor e amá-lo e servi-lo por toda a sua vida? Sim. Diante do seu testemunho e da sua pública profissão de fé, e autorizado por esta igreja, com alegria em meu coração, eu batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu passei vários anos da minha vida em busca, né? E hoje, conhecendo Jesus Cristo, eu encontrei, assim, muito mais do que eu imaginava. E hoje eu posso dizer que posso afirmar que eu sou uma cristã. Eu comecei a sentir, depois que eu comecei a frequentar aqui, né, que as coisas da minha vida foram mudando. Então é como se Deus estivesse atuando mesmo na minha vida, né? Você está feliz? Tô, tá tudo muito bem, tudo ótimo. Eu rejuvenesci. Ângela, você confirma o seu desejo, a sua decisão de amar a Jesus, de servi-lo por toda a sua vida e tê-lo como seu Salvador? Sim. Diante da sua decisão e do seu testemunho de fé, e autorizado por esta igreja e com alegria em meu coração, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Para quem está me vendo, eu sou um novo homem. Eu renasço a partir de hoje, no caso, eu vou renascer. Renascer mais consciente de quem eu sou e consciente de que Deus é quem rege a minha vida a partir de hoje. E para as outras pessoas é que não resistam, se entreguem a Deus, porque é o único caminho de salvação, é Jesus. E só quando a gente sente isso no coração é que a gente vê realmente o poder que tem, a força que é. Vale a pena? Muito, muito, muito a pena. Pronto. João, você confirma o seu propósito e a sua decisão de ter a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua decisão e autorizado por esta igreja, com muita alegria em meu coração, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem está me... Bernadette, você confirma o seu propósito e a sua decisão de amar e seguir a Jesus por todo o restante da sua vida? Sim. Diante da sua decisão, do seu testemunho de fé e autorizado por esta igreja, com muita alegria em meu coração, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, num momento em que eu não conseguia falar com ninguém, ele foi quem parou para ouvir o que eu tinha para falar, sem falar. Sabe? Eu permiti que Jesus entrasse no meu coração, que eu vi que eu sou pequena demais. Hoje eu me sinto parte. E Deus, ele é o quê para você? Meu pai e meu salvador. Porque ele que nos criou. O que ele fez por você? Morreu na cruz por nossos pecados. Isso te deixa feliz? Uhum. Muito, porque se não fosse por ele, talvez a gente nem estaria aqui. Você ora todo dia? Não. Não. Falando a verdade. O que falta para você orar mais? Tempo, sendo que eu tô feliz, porque eu vou poder ter uma nova vida com Deus. Você sabe que isso requer um compromisso? Sim. Que tipo de compromisso? Orar todo dia, ler a Bíblia mais e tentar menos pecar. João Vitor, você está convicto de que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador? Sim. E você o quer por toda a sua vida? Sim. Diante da sua decisão e do seu testemunho, autorizado por seus pais e por esta igreja, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sei que o único meio da gente alcançar a salvação é por meio de Jesus Cristo, né? E também estou cumprindo o mandamento de Deus quando Ele manda a gente se batizar. É a minha demonstração pública de fé. Estou bem emocionada, bem feliz. Bem, agora mais do que nunca vou ter que mostrar que eu tenho Jesus, né, no coração. Embora eu já faça isso na escola, em todos os lugares que eu vou, eu tento agir sempre da maneira certa e sempre demonstrando que eu sou diferente, que eu tenho Jesus no coração. E agora mais do que nunca vou ter que fazer isso. Como é que é se relacionar com alguém que você não vê? Que tipo de ação que a gente tem que ter dentro da gente para entender isso? É mais do que tudo a fé, né? Tem que ler, acreditar e orar, falar com Deus, conversando, tendo fé.
Querida Isabela, você confirma o seu desejo, a sua decisão e o seu propósito de amar a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Diante da sua decisão, autorizado por seus pais, eu lhe batizo com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu falo para as pessoas para seguirem a Deus, para a igreja. Eu tenho amigos que são cristãos, mas tem alguns que não são. Deus é maravilhoso. Eu estou aqui por aí. Gravando aí. Mãe, eu te amo muito. Muito obrigada por que você faz por mim. Lucas, você confirma o seu desejo, o seu propósito de ter a Cristo como seu Senhor e Salvador por toda a sua vida? Sim. Diante da sua decisão, autorizado por esta igreja, autorizado por sua mãe, eu também, com muita alegria em meu coração, batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Júlia, você confirma o seu desejo e a sua vontade, o seu propósito de ter a Cristo como seu Senhor e segui-lo por toda a sua vida? Diante da sua decisão, autorizado por esta igreja e também autorizado por seus pais, com alegria em meu coração eu batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me sinto muito bem, entendeu? Cheio da graça de Deus, entendeu? Muito bem. O que você mais gosta aqui na nossa igreja? O que te atrai? A igreja é, tipo assim, tudo. Você vê o culto na manhã, nossa, você sai daqui radiante. Se você vê à noite, é só graça, só glória. Ele é tudo, porque sem ele eu não estarei aqui nesse momento. Querido João Evangelista, você confirma o seu desejo, o seu propósito de amar e seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador por toda a sua vida? Sim. Diante da sua decisão, da sua escolha e do propósito que você afirma de amar e seguir a Jesus, autorizado por esta igreja com muita alegria, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu pai estava dodói um dia desse. Tava. Você acreditava que você ia trazer a cura pra ele? Ah, sempre. Ele tava muito confiante e isso melhorava as coisas. Você tá feliz? Tô muito feliz. Tô muito feliz e tipo... Tô muito feliz de me batizar, de fazer esse testemunho e que muitas pessoas possam ver e que elas também façam seguir uma vida com Jesus. Você acha isso importante? Acho. Também. Querida Larissa, você confirma o seu desejo e a sua decisão de amar a Jesus por toda a sua vida? Com alegria em meu coração, autorizado por esta igreja e também autorizado por seus pais, eu batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho essa interação da palavra, acho que não é uma coisa, como eu posso falar, não é muito mecânica, né? Acho que é uma coisa muito solta, muito mais tranquila para se falar. Eu acho que eu gostei mais disso. Não é muito... principalmente como é a palavra colocada. Você acredita que Jesus ele é o caminho? Sempre. Ele é. Ele é. De acordo com o sermão do domingo? Querido Renato,
Você confirma a sua decisão e o seu propósito de amar e seguir a Jesus por toda a sua vida? Sim. Diante da sua decisão e da sua escolha, com muita alegria em meu coração, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Salvador é aquele que morreu na cruz por mim e sem Ele eu não consigo nada na minha vida. Nada vai fluir sem Ele. Eu deixaria para aqueles que não conhecem Jesus, para que eles venham conhecer desse amor, dele ter o primeiro amor com Jesus, que é uma coisa maravilhosa. Querida Mirela, você confirma o seu desejo, a sua decisão de amar e seguir a Jesus por toda a sua vida? Sim. Diante da sua decisão, autorizado por esta igreja, também autorizado por seus pais, com muita alegria em meu coração, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me sinto assim, insegura porque meu irmão tentou esses anos todos, 18 anos tentando, mas eu não conseguia ouvir o chamado de Deus. Era difícil para mim. Eu era espírita, então cresci no espiritismo e era muito difícil porque eu batia pé que eu conhecia Deus tanto quanto ele. Eu falei, meu Deus, eu não consigo entender. Então, e quando Deus chama, e me chamou através de uma música. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Querida Rita, você confirma a sua decisão de amar e seguir a Jesus por toda a sua vida? Diante da sua decisão, da sua escolha, com muita alegria em meu coração, louvando ao Senhor por você, autorizado por esta igreja, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como não nos emocionarmos? Como não nos alegrarmos com aquilo que Deus faz? É difícil para você, talvez, compreender a profundidade deste momento para nós. Mas eu preciso dizer que, por conhecer a história dessas pessoas, por ouvir de cada uma delas o milagre de Deus, é difícil realmente conter, e não é necessário conter, a emoção e as lágrimas diante do Senhor, pelo poder que Ele tem de transformar vidas. Essas pessoas tomaram a decisão mais importante. Um dia foram alcançadas, entenderam e compreenderam o amor de Deus por elas e se renderam ao amor. Deixaram de resistir, pararam de lutar e entregaram-se. Entregaram-se por completo. E Deus tem feito a obra até hoje e continuará fazendo a obra na vida dessas pessoas, desde o menorzinho, como o João Vitor e a Ana Vitória, até aqueles que já viveram bastante, mas que ainda têm uma vida inteira pela frente de bênçãos e conquistas em nome do Senhor. Este milagre pode acontecer na sua vida também. Esta é a melhor notícia que nós podemos dar nesta noite. Porque além do que Deus fez na vida dessas pessoas, Ele quer e pode fazer na sua vida também. Para eles agora, é o início de mais uma etapa. Uma etapa agora de convicção e uma etapa de testemunho, mas também uma etapa de crescimento, onde essas vidas continuarão aprofundando as raízes da experiência com Deus, descobrindo ainda muito mais
acerca de quem Deus é. Hoje, venceu-se uma etapa, mas eles têm uma vida inteira pela frente, para viverem a alegria, a esperança e a paz que só Jesus pode lhes dar. Nesta noite eu quero convidar você também a experimentar este mesmo poder, este mesmo milagre que Deus tem feito na vida dessas pessoas tão queridas para nós. Pode fazer na sua vida também. E quem sabe, a próxima vez que enchermos esse batistério, não será você que estará aqui conosco também. É o nosso desejo, é por isso que nós oramos, e é por isso que você está aqui, para compreender que Deus também lhe ama, para que você também é um milagre do amor de Deus, hoje aqui neste lugar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quanta emoção, né, irmãos? Quanta emoção ver esses irmãos sendo batizados. Eles já entregaram a sua vida ao Senhor anteriormente. Hoje eles estão mostrando para nós, publicamente, que fizeram isso com todo amor, com toda certeza, alguns com algumas incertezas, né? É um momento muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Regina. E eu vim aqui lançar um desafio para os irmãos. O batismo, uma das coisas que o batismo mostra para a gente é que ele é uma resposta de Deus à ação de muitos irmãos que evangelizaram esses irmãos. Muitos pais que evangelizaram os seus filhos. Nós vimos muitos juniores sendo batizados. Muitos homens, mulheres evangelizando amigos, irmãos, colegas de trabalho, e essa é uma resposta que Deus nos dá, e isso faz com que o nosso coração fique muito feliz. E eu vim fazer um desafio aos irmãos, mas antes de desafiar a igreja, eu gostaria de contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu há mais ou menos, há quase 25 anos. Eu contei essa história há poucos dias para o pastor, e ele pediu que eu compartilhasse essa história com a igreja. É a história da minha conversão. Eu venho de uma família católica, não conhecia crentes, não tinha amigos crentes, não tinha colegas crentes, nem na escola, nem em lugar nenhum. Como a maioria, eu tinha uma visão do crente completamente errada. Eu não gostava de crente. Mas eu tenho certeza que o Senhor vinha trabalhando no meu coração dia após dia, em toda a minha vida. Em 1989 eu era uma universitária, jovem, procurando estágio, como muitos universitários, com todas aquelas dificuldades. E eu fui trabalhar numa empresa no centro da cidade, uma empresa grande. O setor que eu trabalhava era muito grande, mas eu tinha 5 pessoas que trabalhavam mais próximas a mim. Todos os 5 eram crentes. Todos os 5. Um era batista, o outro era presbiteriano, uma era metodista, a outra era da igreja Maranata e um outro era da igreja Universal, tinha acabado de se converter. Esses irmãos trabalhavam comigo e eles não ficavam falando de Jesus para mim. Eles viviam. E aquilo era constrangedor para mim, porque a cada dia eu gostava mais deles. Eu olhava para eles e via como eles se relacionavam uns com os outros, como eles se relacionavam com a própria família falando ao telefone. Aquilo me encantava, eu não conhecia aquilo. Eu não sabia, apesar de eu ter uma família muito equilibrada, ter uma mãe maravilhosa, um irmão muito amigo, mas eu não conhecia aquele relacionamento. E aqueles irmãos me encantaram. Eu trabalhei lá 1 ano e 9 meses, até me formar. Durante esse período, eles, aos poucos, eles foram mostrando Jesus para mim. No início, apenas vivendo a vida de Cristo, a vida de Jesus. Depois, aos poucos, me emprestavam um livro que eu lia só o começo, não lia até o final, só para dizer que lia.
Eles se reuniam todas as quartas-feiras na Catedral Presbiteriana, ali no centro da cidade, em culto, e me chamavam. Mas eles eram tão legais que eu tinha vergonha de não aceitar. Eu tenho que ir, nem que seja para que eles fiquem felizes comigo. E eu ia. De repente eu me via cantando aquelas músicas assim, mesmo sem saber o que estava acontecendo, né? Eu cantava as músicas em casa, cantava as músicas no trabalho. E aos poucos eu fui conhecendo aquela vida e me apaixonando por aquela vida. Só que eu me formei e saí de lá. E deixei de ter contato com aquelas pessoas, deixei de ter contato com outros crentes. E depois, 6 meses depois, acho que quem já foi jovem, quem já fez uma faculdade e quando terminou a faculdade ficou com aquela certeza de que ia arrumar um emprego, sabe o que é você não conseguir encontrar um emprego. E isso aconteceu comigo. Eu me formei, eu saí do estágio e o meu dia, que era todo ocupado, passou a ser todo vazio. Eu não ia mais para a faculdade, eu não ia mais para o trabalho, eu não tinha dinheiro para pagar cursos que eu fazia com o dinheiro do estágio. E aquela angústia começou a tomar conta do meu coração. O jovem sabe o que é esse tipo de angústia. Para algumas pessoas não é nada. Bobagem, né? Tem tantas coisas piores, mas cada um sabe o tamanho do seu sofrimento. E o meu sofrimento era aquele. E era uma angústia que me apertava, me angustiava. Eu não dormia. E um dia eu estava na minha casa, no meu quarto, e eu falei, Deus, eu não aguento mais. Tira essa dor do meu coração. Fala comigo, o que está acontecendo comigo? E eu abri uma Bíblia que, na verdade, eu tinha achado no lixo. Uma pessoa que morava no meu prédio jogou uns livros no lixo e eu sou apaixonada por livros. Eu não posso ver livros. E eu peguei os livros que estavam no lixo, e entre eles uma Bíblia. E essa Bíblia eu abri aleatoriamente, Salmo 20. E a frase que eu li foi: o Senhor te responda na hora da tua angústia. Aquela frase mudou a minha vida. Eu lendo aquilo, eu senti uma paz tão grande, algo tão diferente na minha vida. E aí eu fui correndo, eu estava trancada no meu quarto, eu fui correndo contar para minha mãe. E minha mãe não entendeu nada. O que tem? E eu fiquei assim, minha mãe não é crente, né? Ela não podia entender. E imediatamente eu liguei para aqueles meus amigos e marquei um almoço com eles. Contei para eles mais ou menos o que tinha acontecido. Não, vamos nos encontrar. E nos encontramos alguns dias depois. E eu contei o que tinha acontecido comigo. E eu via, enquanto eu contava, a emoção de cada um. Um chorava, o outro abria aquele olho arregalado. O outro, assim, eles não estavam acreditando que aquele trabalho que eles fizeram estava frutificando em mim. Uma estagiária, né? Uma menina, uma jovem, né? Só que daquele grupo, enquanto eu contava aquilo, uma das pessoas chegou para mim e falou assim: Regina, eu quero caminhar com você. O nome dele era Túlio, Túlio. Túlio foi um grande amigo, um irmão, um pai, esteve comigo nos momentos mais difíceis e mais alegres da minha vida. Ele se prontificou a todos os sábados, junto com a esposa dele, caminhar comigo. Ele era casado há 9 anos, não tinha filhos, ele e a esposa eram muito jovens, e eles se dispuseram a passar a tarde de sábado, todas as tardes de sábado, me ensinando a Bíblia. E isso aconteceu durante muito tempo. Eles me ensinaram desde quantos livros tem a Bíblia, até como viver aquilo que estava escrito na Bíblia. E eles ficaram comigo durante muito tempo, até que eu pudesse caminhar sozinha. Me ajudaram, me amaram. E muitos sábados não eram só de estudo bíblico. Muitos sábados eles ligavam para mim: Regina, vamos à praia? Nós íamos à praia. Eles chamavam os pais deles, os irmãos, alguns amigos. E ali eu fui aprendendo como o crente vive. Como é que o crente se relaciona com seus pais? Como é que o crente se relaciona com outros irmãos? Como eles se relacionam entre si? E eu vivi aquilo. Então,
eles me ensinavam a palavra viva, não apenas aquela palavra que a gente lia na Bíblia. Isso foi muito importante para mim e fez diferença nesses 25 anos. Depois eu vim para cá, para a igreja, aqui eu fui batizada e sou membro daqui até hoje, muito grata a Deus por isso. Minha conversão, ela não foi algo extraordinário, né? Não teve estouro de balões no céu, mas através da minha vida, muita gente já conheceu a Cristo. E eu louvo a Deus por isso. E esse é o desafio que eu tenho para trazer para vocês. Assim como um irmão fez comigo, façam o mesmo com esses irmãos que foram batizados. 14 irmãos foram batizados hoje. 7 juniores, 7 jovens e adultos. Todos eles vão precisar caminhar com o Senhor. Esse início não é muito fácil. É um início um pouco incerto. Você dá umas tropeçadas, aí já tem vergonha, porque errou. Eu lembro de uma irmã que eu acompanhei, que assim que ela se converteu, eu estava junto com ela, e ela falou assim: Regina, amanhã vai ter um casamento de crente, a gente precisa levar a Bíblia? É uma coisa boba, mas as pessoas não sabem, elas têm vergonha, e a gente tem que estar ali para falar, para responder. São coisas bobas para a gente, que vive isso todo dia, mas para quem não conhece esse ambiente que nós vivemos, tudo é muito novo. Então, o meu desafio, irmãos, é que vocês abracem esses irmãos que acabaram de se batizar. Escolha um desses irmãos para caminhar com ele. Mostre para ele o que é o viver cristão. Aqui tem tantos jovens que podem andar com juniores, apesar de eu saber que os pais dos juniores já são cristãos, mas é uma bênção caminhar com outro irmão, caminhar ao lado, ouvir naquelas horas difíceis. Irmão, isso é bênção, e isso vai frutificar na sua vida e na vida dessa pessoa eternamente. Esse é o meu desafio, que vocês procurem o pastor, ou procurem a Dina Fernandes, que está aqui, que é a diaconisa da nossa igreja. Eles dois estão responsáveis por coletar, não sei se é assim que se fala, o nome das pessoas interessadas em acompanhar esses irmãos. Não percam essa oportunidade, irmãos, é muito bom você caminhar ao lado de outro irmão. Você aprende, você ensina, você ri, você chora, você vive. Isso é uma bênção. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a vocês, que o Senhor toque no coração de vocês, que essa noite vocês não consigam dormir antes de escolher alguém para discipular. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Amém.